após as chuvas no Recife. Vamos rodar a vinhetinha de política? Vamos, roda a vinheta. Manhã Cidade Política. Apoio Sismuc Regional e blog do Mário Flávio. A política de A a Z. Muito bem, vários ministros estão falando. Nesse momento o pastor Eurico, que é deputado federal, está falando também. Vamos ouvir um trecho da fala dele lá, que está ao lado do presidente da República, Jair Bolsonaro, no Recife, nesse momento concedendo uma entrevista coletiva, ele e vários ministros e também deputados. Está de pé. Nenhum brasileiro fica para trás. Parabéns ao senhor, toda a sua equipe, às Forças Armadas, que possamos juntos lutarmos em favor do povo, independentemente de questões eleitoreiras. Muito bem, falou aí o deputado federal pastor Eurico, agora o ministro. General Paulo Sérgio, ministro da Defesa. Ministro da Defesa. Desde sexta-feira, já com a mobilização de tropas das Forças Armadas, culminando com sábado praticamente, o Ministério da Defesa e as Forças Armadas, por determinação do nosso presidente Bolsonaro, está totalmente mobilizado para o apoio à população pernambucana que sofre com essas chuvas, com essa catástrofe. Já somos cerca de 500 militares da Marinha, do Exército e da Força Aérea, trabalhando em diversas áreas já citadas aqui pelo nosso comandante militar do Nordeste, General Richard, que é quem tem coordenado essas ações. Então, como cearense, como nordestino também, a gente lamenta muito a perda de vidas, muito sentida, mas é uma hora de união de todos para que a gente possa ajudar as pessoas que estão necessitando nesse momento. Então, pernambucanos, nordestinos, saibam que as Forças Armadas estarão sempre ao lado do povo brasileiro, principalmente nesses momentos difíceis pelos quais passamos aqui nesse momento. Eu acho que a maioria aqui já citou ações que estão sendo realizadas aqui nesse momento, e como ministro fico orgulhoso em ver nossas Forças Armadas liderando, estando à frente nesse tipo de operação. Muito obrigado, presidente. Daremos início às perguntas, lembrando que será permitida apenas uma pergunta por profissional. Pedimos, por gentileza, que os jornalistas se atenham ao tema. Convidamos, então, o senhor Fernando Castro. Muito bem, a gente está ouvindo aí um trechinho da coletiva, né? Vai começar, os ministros estavam falando, né? E vamos saber se essa primeira pergunta vai ser para o presidente Jair Bolsonaro. Inclusive foi a orientação aí. Alguma articulação junto ao ministro Paulo Guedes para prestar um socorro financeiro, especialmente às famílias que perderam pais, chefes de famílias. Alguma combinação, alguma determinação nesse sentido, senhor presidente? Vamos ouvir a fala de Bolsonaro. Ele acabou de chegar da Europa, mas quem faz esse contato, no caso, é o MDR. Ele que se dirige ao Ministério da Economia, solicitando recursos, e ele é que designa, então, esse recurso para estados e municípios. Cadê o ministro? Quer falar, Daniel? Bom, como eu disse, a gente tem o recurso para auxiliar, inclusive na reconstrução de casas que tenham sido destruídas. Quanto a linhas de crédito, eu pedi para a equipe começar um estudo, um início de estudo, para propor ao ministro Paulo Guedes que leve ao Conselho Monetário Nacional uma proposta de criação de linha emergencial com recursos do Fundo Constitucional do Nordeste para atender a pequenos agricultores, empresários que tenham tido problema em razão desse desastre. Tem muita gente, muitos pequenos produtores que perderam toda a produção nesse momento. Convidamos agora Camila, da TV Globo. A gente está acompanhando aí a entrevista do presidente Jair Bolsonaro e alguns ministros, né? Vamos ouvir só mais uma pergunta para a gente começar a entrevista aqui com o Matheus Freitas, que é presidente da MDTC. Nas áreas, e como vai ser feito isso, já que muitas delas, nesse momento, estão sem documentos, inclusive com dificuldade para as providências imediatas. E saber também se a ajuda ela chega para outras pessoas das cidades atingidas, já que pessoas que não moram exatamente onde houve os desastres também foram, de alguma forma, prejudicadas.
Tá, repetindo, o repasse dos recursos é para os entes públicos, né? Então a gente repassa ou para o governo do estado ou para os municípios conforme solicitação com base nos decretos de emergência e reconhecimentos federais que vão ser publicados hoje. São recursos para fazer essa primeira ação de resposta, que contempla assistência humanitária e o restabelecimento de serviços essenciais, e depois para a reconstrução das infraestruturas destruídas pelos desastres. São créditos extraordinários, então eles se atêm às pessoas efetivamente atingidas pelo desastre. Eu vi aí a fala do Daniel Elizabeth, Ferreira, que é ministro do Desenvolvimento Regional. E, Renata, corta para cá, por favor, Jailson. Renata, pelo que a gente percebe, são anúncios de liberação de recursos, né? Mas pelo que o ministro Daniel falou aí, os recursos eles vêm via Estado e via município, e aí os municípios vão destinando aí para as pessoas. Agora, a gente espera que essas linhas de créditos aí que vão ser oferecidas não sejam daquele jeito que você tem que dar de garantia até os filhos, se brincar, o rinho, que, enfim, que foi acontecendo na pandemia, né? E que isso não aconteça, porque o povo está sem nada, sem documento, sem nada, vai precisar do recurso, precisar de casa, precisar de moradia. Então, que o poder público seja o menos burocrático nesse sentido aí, e é o que está prometendo aí, né, a comitiva dos ministros. Acho que boa parte também dessas pessoas que estão desabrigadas ou desalojadas, ou que perderam, né, chefes de família, essas pessoas geralmente já têm aquele cadastro, né, do CAD único, já tem ali todas as informações, fica mais fácil de mapear quem está precisando. Tá certo. Vamos começar aqui a entrevista com o Matheus Freitas, presidente da AMTTC, a antiga Destra. A gente vai começar aqui, tem várias perguntas já que chegaram aqui no WhatsApp Cidade, né? Hoje, nova tarifa começou a valer desde ontem, hoje para valer praticamente quando começa, né, a semana, efetivamente, né? Matheus, bom dia, bem-vindo, prazer recebê-lo aqui na Rádio Cidade. Bom dia, Mário, bom dia a todos os ouvintes, é sempre bom Tá aí? Acho que tá, né? Agora tá. Tá ligado. Então vamos repetir o bom dia. Bom dia, Mário, bom dia a todos os ouvintes. Renato também, bom dia. Bom sempre dia, bom estar esclarecendo as ações do poder público frente especificamente à parte de mobilidade, à parte de trânsito, à parte de transporte, no que diz respeito ao sistema de transporte público Caruaru. Matheus, o que todo mundo está querendo saber, e a gente já introduziu meio que o assunto no bloco anterior, né, com o advogado da ITPC, o Paulo Arthur, que a Ana Rebeca conversou com ele, como se chega a esse valor, né, o que é apresentado, principalmente para o Comut, porque você também é presidente, né, do Conselho Municipal, como se chega, quais são as informações apresentadas para que se chegue a um valor de reajuste de tarifa de ônibus? Bem, o que temos em pauta é essa alteração, esse reequilíbrio, essa revisão da tarifa pública do sistema de transporte público de Caruaru. E aí como é que é calculado, como é que é devidamente especificada essa tarifa pública? Há dentro do edital da licitação pública que ocorreu essa contratação, é uma concessão pública que teve o contrato assinado no ano 2015 e tem dentro do edital todas as discriminações de como o cálculo da tarifa pública de transporte é e deve ser calculado. Então, dentro desse cálculo tarifário são considerados os custos diretos da operação, então vai entrar custeio com mão de obra, seja ela de motorista, mecânico, contador, os insumos de operação do sistema de transporte também, como por exemplo, óleos, combustíveis, óleos lubrificantes, aquisição dos próprios veículos, como também aquisição de peças para manutenção, peças de operação, e também vai entrar todo o aparato no que diz respeito à operação. Então, as linhas de transporte público, a quilometragem de todas as linhas, tudo isso para quantificar o custeio do transporte público, como também a sua operação. Então, nesse sentido é que a tarifa de transporte público é calculada, considerando todos esses custos diretos e indiretos que recaem sobre a tarifa pública. Então, não é apenas o diesel? Não é somente o óleo diesel, não é somente a parte de combustível, é também toda a cadeia de insumos necessários para a efetiva operação do sistema de transporte público de Caruaru. O piso salarial de motoristas e cobradores, por exemplo, entra nessa conta?
entra também a parte salarial, a parte dos tributos, impostos, tudo isso também incide sobre a tarifa, de modo que tenha tanto o serviço que ele remunere todos os trabalhadores, mas também que ele seja sustentável no que diz respeito à operação. Então, todos esses custos, no que diz respeito a convenções trabalhistas, a obrigatoriedades no que diz respeito à previdência social, todos eles entram na conta para se fazer a revisão tarifária, não somente do sistema de transporte público Caruaru, mas qualquer outro sistema de transporte público no Brasil e no mundo. Ô Matheus, o Rodrigo tinha mandado uma mensagem aqui para você antes de você chegar. Ele disse que o reajuste não passou pela... Rodrigo Melo, que é ouvinte da Rádio Cidade, né? Ele não passou pela Câmara Municipal. Eu explicava a ele, e era bom que você explicasse melhor, né? Que tem mais propriedade do que eu, né? A respeito da questão de que esse tipo de reajuste não passa pela Câmara Municipal, né? Os vereadores não têm nada a ver com essa história, né? A tramitação no que diz respeito à revisão tarifária, ela é imposta, ela é colocada de modo específico no contrato. Então lá tem a maneira de como tanto ser calculado, como também todo o trâmite de alteração. Então, uma vez chegado ao valor da tarifa, esses valores são apresentados no Conselho Municipal de Transporte, no COMUT, de modo que seja novamente explanado, explicado, recebido sugestões, ponderações no que diz respeito à parte das tarifas, e após essa passagem pelo comitê, pelo Conselho Municipal de Trânsito, ela é colocada em decreto, um decreto do Poder Executivo Municipal, e aí sim publicada. A parte no que diz respeito à Câmara, ela não se faz necessária, uma vez que a obrigatoriedade, a mudança, o trâmite para a alteração tarifária deve ser através de decreto municipal. Matheus, algumas pessoas também se questionam por que foi para R$ 4,50, era R$ 3,70, aí tem 80 centavos de reajuste. Por que esse valor você já explicou? E aí o que foi conversado também com a ETPC é que a licitação prevê um reajuste anual. E desde 2009 não tinha, então talvez 2019, perdão, não tinha esse reajuste, né? Porque aí acompanharia o mercado e as pessoas já iam se readequando também, como tudo que sofre reajuste todos os anos. Tem inflação, o IPVA sofre, IPTU, enfim, todos os impostos que a gente já está acostumado a pagar. E a ETPC também lembrou que se fosse só o diesel, levado em consideração só o diesel, iria aí para R$ 5,50. E se fosse o diesel e outros encargos, essa passagem poderia chegar até os R$ 6,50. Ficou em R$ 4,50, então um valor bem abaixo. Por que não se consegue dar esse reajuste anual como todos os outros tributos que a gente já paga? Bem, a parte de fazer a revisão tarifária, ela segue um rito, como também o próprio Poder Municipal, em conversa com a própria MTTC, também faz de tudo para que esse aumento ele também não recaia intensamente no dia a dia do usuário do sistema de transporte. Então, como bem falou o Paulo, representando a ETPC, não é somente o preço ou a diferença que teve de anos para cá no que diz respeito ao óleo diesel. Para você ter uma ideia, em novembro de 2020, o preço médio do óleo diesel na nossa região estava em média R$ 3,40, R$ 3,50. E a maio agora de 2022, ele praticamente dobrou de preço, ele está na faixa dos R$ 6,90, esse é o custo do litro do óleo diesel. Mas não somente essa alteração no preço do óleo diesel, houve também alterações em todos os outros insumos de manutenção, de operação do transporte. Basicamente tudo se necessita de transporte para até mesmo a própria logística de distribuição de todos os insumos, não somente para empresas de transporte, mas também para qualquer tipo de indústria, comércio. E aí esses consecutivos aumentos, em parte da política nacional de trânsito, de fornecimento de combustíveis, em parte também da própria situação econômica que nós encontramos mundialmente falando, até essa crise de distribuição de combustíveis fósseis, também afeta diretamente a operação nos municípios do Brasil e do mundo. Então é também mais uma ponderação no que diz respeito ao porquê que houve o aumento na tarifa. Então até para o diesel chegar ele precisa ser transportado até aqui. É verdade. É fogo. Ô Matheus, há alguns municípios, como é o caso da região metropolitana, até saiu uma reportagem semana passada que o governador ia liberar, acho que era 17 milhões de subsídios aí para as empresas de ônibus.
E aí, no imaginário popular, o pessoal pensa que atinge as empresas do interior, e isso não acontece. Esses recursos ficam lá na região metropolitana. Vocês pensam em algum subsídio da prefeitura para ajudar as empresas, e aí nesse sentido não ter que ter novo aumento, novo reajuste no ano que vem, para a população não ficar aí perdida na informação, como é o caso dessa história do subsídio do Recife? Bem, Mário, tem sim essa possibilidade, essa intenção, e até mesmo na semana passada o Poder Público Municipal encaminhou para a Câmara de Vereadores um projeto de lei no que diz respeito à revisão, como também o próprio pagamento, de certa forma um subsídio, mas quer queira que não, é voltado para auxiliar o próprio sistema de transporte público municipal. Como, por exemplo, o projeto de lei que foi encaminhado para a Câmara de Vereadores no que diz respeito ao Vale Servidor, de modo que o município ele possa estar contribuindo ainda mais com subsídios para o sistema de transporte público. Mas, além desse, também tem outras gratuidades que existem hoje no sistema e que também são passíveis de recursos auxiliares por parte do Poder Público e que estão sendo encaminhados já para diminuir a quantidade, a necessidade, até mesmo também prolongar o tempo entre aumentos tarifários, de modo que a população tenha uma tarifa que possa ser aumentada de maneira mínima possível e garantindo também o próprio serviço de transporte, que é essencial para todos nós. A Jo manda mensagem aqui, diz que o reajuste poderia ter sido avisado com antecedência, porque aí o pessoal se planeja com aquele dinheiro, né, para o mês, e de repente chegou a virada e veio com esse reajuste. Bem, a tarifa pública ela está agora nos patamares de R$ 4,50, esse é o preço da tarifa pública em Caruaru, mas o Poder Público também visando dar uma maior facilidade, um menor impacto, na verdade, no bolso do usuário, tem uma tarifa diferenciada para quem detém do cartão Leva, o cartão oficial do sistema de transporte público da cidade. Esse cartão Leva todo mundo pode adquirir, que tem residência em Caruaru, que faz todas as suas atividades aqui no município e que tem um desconto de 40 centavos no valor da tarifa, que aí já começa a diminuir este impacto que vai no bolso do usuário. Mas além também do usuário do Leva comum, há também outras tarifas diferenciadas no sistema, como também a gratuidade de idosos, como também tem o valor que cai pela metade para quem é estudante, e também o servidor público, e também tem a situação do Vale Transporte para quem trabalha e tem esse subsídio auxiliado por seu empregador. Acho que o Vale Transporte é um caminho, né, Matheus? E a tarifa em quanto, né, ela no cartão Leva? A tarifa no cartão Leva ela é R$ 4,10 na zona urbana, e a tarifa inteira para quem paga em espécie ela é R$ 4,50. Então tem esse desconto de 40 centavos para quem se utiliza do cartão Leva. Então, Renato, o caminho para o pessoal, né, que é evitar ao máximo, né, usar dinheiro dentro dos ônibus, né, e comprar o cartão, porque aí você vai ter esse desconto aí, vai ficar menos pesado para o Isso, inclusive no próximo bloco a gente tem um material sobre isso, explicando direitinho o uso do cartão Leva, da bilhetagem eletrônica, que você consegue comprar mais barato, garante mais segurança dentro do sistema. Então a gente vai ter uma entrevista sobre esse assunto também, para quanto mais pessoas utilizar aí esse serviço, melhor. Olha, quem manda mensagem aqui para o Matheus é o Jefferson Paz, que é coordenador da 4ª Ciretran, aqui de Caruaru, tá mandando um abraço para você. O Vinícius aqui diz que está indignado ouvir que a passagem poderia chegar até 6,50, revoltante. Vinícius, a gente falou isso aqui baseado nos cálculos, né, que foram feitos na defasagem do último reajuste, que foi em 2019. Tá? É isso que o contrato prevê. Ô, Matheus, muita gente fala, antes da gente ir para o intervalo, muita gente fala na questão de um monopólio que teria sido criado aqui por 3 empresas de ônibus. Isso teve uma licitação, né, que a população às vezes fala sobre desconhecimento. A licitação ela ocorreu e as 3 empresas venceram, elas têm um contrato para ser cumprido, né? O que temos aqui é uma licitação que foi realizada, uma concessão pública de um serviço essencial ao município, não somente a Caruaru, mas qualquer município do Brasil, em que dentro do contrato foi estipulado não somente prazo, requisitos mínimos para qualquer empresa
que quisesse participar e poder prestar o serviço de transporte em Caruaru. Ao fim do processo licitatório, somente 3 empresas foram habilitadas para prestar o serviço na cidade, e aí tem todo um conjunto de cláusulas contratuais, de gama de tempo de contrato, que estão todos sendo seguidos. Então não é um monopólio no que diz respeito à escolha dessas empresas. Houve um conjunto de ações e qualificações técnicas, econômicas, administrativas, jurídicas, que foram pré-requisitos para a escolha da empresa ou das empresas que fariam o sistema de transporte público de Caruaru. Nesse sentido, foi feito o rito basicamente da licitação, e essas são as empresas que hoje prestam o serviço do sistema de transporte público municipal de Caruaru até o vencimento contratual. Até lá, são essas as empresas que foram escolhidas, que foram devidamente habilitadas para tal, e que uma vez também, claro, chegado ao fim da concessão pública, haverá uma nova licitação, uma nova habilitação, e aí qualquer que seja a empresa que deseje participar, poderá participar e ser parte do sistema de transporte público municipal de Caruaru. Muito bem, vamos para o intervalo. Daqui a pouco a gente continua aqui com o Matheus Freitas sobre esse assunto aí e também outras questões envolvendo o trânsito aqui da cidade. A gente volta já.